Olá, eu tenho estado um pouquinho reflexiva há alguns dias, né? E meditando sobre um versículo de 1 Coríntios, que fala: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Né? As últimas semanas eu tenho me lamentado um pouco, né? A gente lamenta o tempo perdido, né? Faz 3 anos que eu faço educação domiciliar com as meninas e a impressão que dá é que a gente fica patinando muito tempo. E, enfim, né? Eu tava conversando esses dias com o Davi e compartilhando um pouco dessa minha frustração. E ele me falou, né, Caos, saber ensoberbece, né? E esse trecho, assim, foi suficiente pra, sabe, brilhar aquela luz. Nem sempre Deus pode nos dar tudo, né? De uma vez só. Ainda essa manhã a Cris postou, né, no, no perfil dela, uma porção ali que ela estava lendo dos discípulos, que eles passaram a noite toda pescando, não conseguiram pescar nada. E aí o Senhor vem e fala, lança as redes. Eu disse, mas Senhor, a gente tá aqui pescando tanto tempo, né? E lança as redes. E quando eles puxaram, tinha tanto peixe, né? E ela postou e eu fiquei assim muito, muito encorajada com essa porção. Porque parece que tem sido assim, né? O nosso aprendizado, né? Tá tudo ali. Deus é a fonte de toda a sabedoria, então todo conhecimento tá ali nele, né? Então ele sabe a maneira de fazer, né? Os métodos, como, né? Ele é senhor sobre todas as coisas, né? Mas existe um tempo, né? Existe um tempo para ele nos dar isso. Porque senão também esses peixinhos eles podem vir e o nosso barquinho pode simplesmente naufragar, né? Então, essa porção me encorajou demais e me fez refletir, né? Me deu um alívio pro coração, né? Porque uma coisa muito preciosa, sem maturidade, pode nos levar a cair, pode nos levar a nos orgulhar e a julgar que tudo aquilo que nós estamos fazendo é obra das nossas mãos. É muito fácil a gente cair nisso, né? Ainda esses dias eu tava lendo Vento nos Salgueiros com as meninas. A gente tava lendo o capítulo do sapo. Quem já leu vai lembrar. Quando o sapo tá fugindo da prisão, ele já fugiu da prisão e aí ele consegue uma carona. Aí depois ele rouba um cavalo e ele vai no caminho, ele tem uns momentos de altos e baixos. Quando ele percebe que ele tá ótimo, ele tá bem e tal, ele começa a se gabar, se exaltar, olha como o sapo é esperto, olha, ninguém contava que o sapo ia conseguir fazer tudo isso. E depois, quando ele se depara com a pessoa que ele tinha roubado, e ele quase é pego, ele fica, ai, que burro que eu sou, ai, como que eu fui cair numa cilada dessa, eu tava aqui me exaltando. Aí passa um pouquinho, ele se livra daquela situação de novo, já tá lá, ele se exaltando novamente. E a gente é assim, infelizmente, né? Nós somos assim. Então, existem certos tesouros que Deus não pode nos conceder assim de maneira muito fácil, muito rápida. Não é porque eles não existem, né? Mas Deus sabe o tempo, né? Então, isso me consolou muito, né? E eu tenho visto, assim, eu tenho acompanhado muitas mães começando agora, educação domiciliar, né? E principalmente a maior parte, assim, dos relatos que eu ouço é aquela lamentação do tempo perdido, que eu entendo, porque eu sinto também, né? E aí eu queria encorajar todas vocês. Não foi tempo perdido, foi preparo, né? Deus tem o tempo dele. Quando eu comecei com as meninas, eu não tinha ideia do que fazer. Eu sabia que qualquer coisa que eu fizesse era melhor do que tava. Mas eu realmente tinha poucas referências. Não que não tivesse famílias fazendo, né? Já tinha muitas famílias. Mas a maior parte das famílias que eu conhecia ou que eu via nas redes e tal, eram famílias com crianças menores. E eu tava com um caso muito específico. Eu tava tirando uma menina já de 9 anos da escola, né?
enfim, outra para alfabetizar. Eu não tinha muita referência, né? E as famílias que já estavam muito à minha frente, eu também não tinha acesso para perguntar, né? Para tirar dúvida. Enfim, e agora eu vejo as mães começando com muito auxílio, né? É um presente de Deus, porque tem muita gente que já pavimentou esse caminho, né? Que já caminhou um pouquinho mais ali, caiu bastante, né? Tropeçou, derrapou, essa sensação que eu sinto. A Cris, ontem eu conversando com a Cris, né? A Cris sente tantas outras mães, né? A gente parece que passou ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, realmente patinando, tentando achar o caminho, sabe? E agora, às vezes, a gente vê as mães começando e já fazendo coisas incríveis. E isso não é para nos desanimar, pelo contrário, isso tem que nos encorajar. Porque a gente tem parte, né? A Cris falou isso, eu fiquei numa alegria, porque eu falei, é verdade, né? A gente tem parte nisso, né? Se a gente sofreu um período aí, né, um pouco árido, e agora algumas mães estão podendo desfrutar disso que a gente conseguiu, né? Ou estão tendo acesso a mais recursos, que bom, graças a Deus, né? Nós fizemos parte desse processo. Então eu quero encorajar as mães que já estão como eu nesse caminho há algum tempo. E que estão aí com o coração pesado. Ai, quanto tempo eu perdi, quanta coisa agora surgindo, parece que tá todo mundo tão à frente de mim. Não, fique em paz. Deus tem seu tempo. Deus guarda o nosso coração. Ele nos conhece assim, lá o interior da gente. Ele sabe as ciladas que nós podemos cair. Ele sabe o que pode fazer o nosso barquinho virar. E ele dá na medida, na hora certa. E isso se aplica também aos nossos filhos. É tão engraçado, parece que tem coisa que tá ali diante de nós e a gente não vê mesmo, porque não era a hora. E hoje de manhã no café, a gente estava lendo o livro do Spurgeon, né? O Tesouro de Davi. Tava lendo ali Salmos. E aí tinha uma passagem, tava falando sobre o coração dos adversários do Davi, né? O Davi tava falando dos seus adversários e aí ele começa a falar, né? Homens que a sua língua é como o sepulcro aberto, né? E a Luísa assustou. A Luísa falou assim, mas são eles, né? Não somos nós. E aí a referência, né, no livro falava que aquela mesma referência, aquela mesma descrição dos adversários de Davi era usado por Paulo para descrever toda a raça humana. E aí a Luísa assustou, né? E a Giovana, o Davi ali explicando para ela, para Giovana. E aí me deu assim um clique, eu falei, gente, isso se aplica para elas também. Quantas coisas tem no coração delas escondido, né? Nós conhecemos os nossos filhos, mas esse conhecimento ele é limitado. A gente não conhece o interior. Quem conhece a profundidade deles é Deus, né? E às vezes a gente fica frustrado, né, com as limitações que eles têm. Porque meu filho não tá aprendendo essa disciplina. Porque eles parecem não valorizarem o aprendizado. Porque eu tô dando uma aula tão especial e ele tá ali distraído. Será que essa criança nunca vai aprender? A gente sente isso, né? E às vezes a gente até entra num embate ali com a criança desgastante e a gente perde aquela porção preciosa, aquele momento que era realmente pra gente desfrutar entre, né, mãe e filho, pra gente aprender, conhecer nossos filhos, pra gente demonstrar o amor de Deus, né, o amor que Deus tem por nós, a gente poder demonstrar um pouquinho desse amor pra eles. E a gente perde porque a gente fica nessa insatisfação. E Deus também tá preparando esse vasinho, né, porque né, às vezes, se Deus der tudo, né, a gente não sabe o que tem naquele coraçãozinho. Às vezes o saber ele pode entrar e ensoberbecer e transformar aquela criança numa criança cheia de orgulho, né? Tem crianças que às vezes são muito bem educadas, são muito bem frequentam aí excelentes escolas ou recebem realmente uma educação de muita qualidade, mas são crianças sem humanidade.
São crianças insuportáveis, podemos dizer assim, né? Não conseguem se comunicar com você, não tem carinho, não tem um apreço, né? Não consegue ser... não sente, né, o outro. Então é isso, né? Eu acho até onde, né, Deus não tá ali preparando esse vasinho, né? Antes de poder dar para eles um conhecimento, né? Para que eles não venham a se afastar daquilo que é realmente essencial, né? Para que eles não venham se afastar da verdadeira luz. Ontem ainda, né, eu tava lendo sobre contos de fadas. E aí, enquanto eu tava estudando, o Davi tava ali perto de mim e eu tava comentando com ele algumas conclusões, né? E aí a gente tava falando sobre a importância de você apresentar a mais bela história para sua criança, né? Em primeiro lugar, né? Eles precisam conhecer as escrituras, né? Para depois eles poderem desfrutar das outras obras aí que embora sejam uma grande herança da cultura ocidental, são menores, né? Então, a gente precisa realmente colocar a palavra, a Bíblia, num lugar de destaque, né? Para que quando o conhecimento vier para encher esses vasinhos, ele não seja motivo de orgulho para os nossos filhos, né? Eles não venham aí a se tornar pessoas arrogantes, né? Pessoas sem humanidade, né? Então é isso, né? A gente precisa ter em mente, não é sobre conteúdo, não é sobre disciplina, né? Não é sobre formar aí pequenos gênios, né? Mas é sobre humanidade. A gente poder transmitir valor, transmitir virtude para os nossos filhos, né? Os nossos filhos são eternos, né? São seres eternos que foram confiados a nós, né? Não é uma missão qualquer, não é só uma questão de ensinar português e matemática, né? Vai muito além disso, né? Então é isso. Eu queria encorajar vocês, as que estão começando, não é tempo perdido, é agora, né? E o Senhor vai dar no tempo dele. E as que já estão nesse caminho, estão se sentindo frustradas, que parece que a gente estava derrapando, né? Não estávamos. A gente estava pavimentando o caminho, né? E agora, né, o Senhor tá dando na hora dele, né? No tempo dele, na medida certa, pra gente não tropeçar no orgulho, né? Não adianta a gente ser, uma super mãe, aparentemente eduquei meus filhos, fiz tudo maravilhoso, mas a gente perdeu o mais importante, né? A gente perdeu ali algo eterno que o Senhor estava reservando para nós, né? Seja por causa do orgulho, enfim. O temor do Senhor é o princípio do saber, né? Então, fica aqui a porção que eu tava aqui queimando, que eu precisava falar. E é isso, a gente vai se ajudando, né? Até a próxima!